A todos os vereadores desta casa, a comunidade que nos acompanha, os funcionários da casa. Na última sessão, o Adair, o Tita, trouxe o assunto sobre política aqui, né, Tita? E eu digo que, seguidamente, como nós somos pessoas, a gente é pessoa pública, seguidamente nos perguntam, quando a gente fala por telefone, nos encontram na rua, perguntam, e em quem que vamos votar? O que vocês decidiram? Quem que é bom? Quem que não é? Eu acho que a gente, me sinto no dever, presidente, de trazer algumas coisas aqui, num uso da tribuna que anteriormente eu fiz há algumas semanas. Eu disse em quem a gente não deveria votar. Mas está se afunilando, está tomando forma a eleição que se apresenta, e tenho que trazer algumas considerações aqui. Na questão do governo estadual, me parece muito claro que a população, Aleph, do Rio Grande do Sul, entendeu a situação que o Estado se encontra, a população entendeu que não aguenta mais um Estado sobrecarregado, que quer abraçar todas as áreas possíveis, quer cuidar de zoológico, quer cuidar do gás, da rede elétrica, quer cuidar de tudo, e não consegue dar o primordial para a população, que é saúde, segurança e educação. Nesse sentido, as duas candidaturas que parecem óbvias, que vão para o segundo turno, é o atual governador Sartori e o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, que também tem uma visão muito parecida com o que vem sendo feito no governo do Estado. E eu falo um pouco, presidente, de política, porque eu assisto TV, eu leio bastante jornais, me interessa. Eu assisti todas as entrevistas dos candidatos a governador do Estado ao meio-dia, há umas 2 semanas atrás. Me pareceu muito clara essas intenções. Claro que tem um candidato que parece que vive em outra realidade, que não tem, mas os demais têm uma noção. O próprio Jairo Jorge também sabe das dificuldades e sabe da necessidade que o Estado vai enfrentar. O que me parece um pouco fora da realidade, e aqui, quando eu falo, aí dizem que o Luciano não gosta do PT. Mas é só vocês acompanharem o discurso do candidato Miguel Rossetto, que eu acho que é uma pessoa muito boa, bem intencionada, mas para eles não existe crise, Enio. Se ele ganhar, ele vai pagar o funcionalismo em dia, no primeiro dia, e eu sou funcionário público, vai ampliar, vai desenvolver, vai criar empregos, e com o estímulo da economia, pastas de mágica, o Estado está liberado, está crescendo. Vi uma outra propaganda também, ele junto com o ex-governador Lívio Dutra, um bom governador, uma pessoa íntegra completamente, com o governador Tarso Genro. Para nós, foi o melhor governador que o funcionalismo público já teve em todos os tempos. Foi o governador Tarso Genro, eu falo com absoluta tranquilidade. Só que aí o Rossetto fala assim, que o governador Olívio, o governador Tarso, não demitiram, não venderam patrimônio, contrataram, estimularam a economia, pagaram em dia, e ele tem que ganhar por causa disso. Mas esse candidato não fala que o governador Tarso Genro quebrou, aniquilou o Estado do Rio Grande do Sul. Utilizou mais de 7 bilhões de depósitos judiciais, de financiamentos de todas as formas, aniquilou o Estado. Isso não é dito. Mas, felizmente, o presidente da população entendeu que não é dessa forma que nós queremos o nosso Estado. Qualquer um dos candidatos, e nós temos o nosso candidato, o governador Sartori, tenho certeza que com mais 4 anos o Estado vai ganhar uma sobrevida. Tenho certeza que vai endireitar. Então, não podemos cair nessa asneira de achar que tudo é simples, tudo se resolve fácil. O candidato Rossetto disse que o Sartori deixou fechar o polo naval do Rio Grande, que dava milhares de empregos. Polo naval, Denir, fechou pela maior escândalo de corrupção que esse país já teve, que foi a Petrobras, o Petrolão, que foi na época do governo Dilma e no final do governo Lula. Então,
é fácil tu jogar a culpa nos outros. Então nós temos que estar atentos. Felizmente aqui no Estado, eu acho que está mais bem encaminhado. Na questão federal, Tita, aí que eu acho que é o problema maior, porque nós estamos vivendo os dois extremos, como foi dito aqui semana passada. Uns estão cansados dessa corrupção que existe, que existiu, enfim, e outros não querem esse radicalismo extremo que muitas vezes é pregado, que também não é o adequado. Então, acredito que a nível federal estamos numa embretada sem tamanho. Não sei o que será do país. Por isso, eu tenho orientado a quem me pede informações a votar no seu candidato, e tem candidatos bons, conscientes, que tenham outros candidatos que tenham condições. Então, se vota de forma consciente naquele que a gente achar melhor no primeiro turno. Depois, no segundo turno, vai ser um Deus nos acuda, se é o que está se desenhando aí. Mas aí, bom, cada um vê o que é melhor. Assim que eu penso sobre o cenário na majoritária estadual e federal. Quanto a deputados estaduais e federais, nós temos candidatos aqui, bons, excelentes candidatos. Temos a colega Lucilene, candidata a deputada estadual. Temos o Betão, pessoa com imensa capacidade, entende muito de política. Então, as opções estão lançadas aqui para os nossos eleitores fazerem uma escolha certa. Uma outra coisa que daí eu trago aqui, presidente, essa semana uma pessoa me encontrou e disse assim: mas Baroni, por que vocês votaram para cobrar mais uma taxa? Mas ué, que taxa? Não, a taxa lá da rua, lá da Garibaldi que vai fazer. Eu disse, não, a gente deu autorização para o governo fazer a obra. Aí falaram, ah, mas o vereador Kirsch votou contra, o único vereador. Ele sim que defende a comunidade. Aí eu fui buscar informações e eu já sabia disso. A contribuição de melhoria é impositiva. Se faz a obra, se cobra a taxa de melhorias. Se tu não faz a obra, tu não cobra. Está no artigo 145 da Constituição, ela diz: o Estado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, e entra a contribuição de melhorias. Mas aí, Aleph, vai no artigo 81 do Código Tributário Nacional, ele diz que deve ser cobrado, sempre que ocorra a valorização. Então, quando me pediram, depois eu disse, não, então o vereador que votou contra, ele não quer que saia aquela obra. A Rua Garibaldi, a Rua Irmã Antônia Venturini, ele deve ter motivo que não quer que saia aquelas duas obras que a prefeitura vai licitar, que precisava do nosso aval. A contribuição de melhorias, ela é impositiva. Ou se faz a obra e se cobra, ou não se faz a obra e não cobra. É isso que nós tínhamos que decidir. E como o nosso governo age estritamente dentro da lei, nós não podemos, de forma alguma, deixar ou fazer aquela obra e não cobrar essa taxa de contribuição de melhorias. Porque estaríamos, o prefeito, o executivo, numa renúncia de receitas. Então não é a forma de governar, por isso que o executivo mandou o projeto para cá, o 76/2018, que foi aprovado. Vereador Kirsch. Obrigado, Baroni, pela parte. Uma boa noite a todos os colegas, ao público que prestigia a nossa sessão. Não sei quem te passou a informação, mas realmente votei contra a cobrança da contribuição de melhoria ali, mas sou favorável sim às duas obras. Como o próprio colega também é da área do direito, é formado já, eu também sou, eu tenho entendimento que a cobrança poderia ser feita por decreto interno da prefeitura. Por que embrocar os vereadores, empurrar para os vereadores essa autorização para cobrar esses valores dos moradores? Se é legal, a prefeitura pode internamente baixar um decreto e cobrar, se ela achar que deve cobrar. Então, eu não vejo por que uma autorização legislativa para a cobrança de uma contribuição de melhoria que diz no Código Tributário que deve ser cobrada. Agora,
se fosse pegar um financiamento para fazer a obra ou algo assim, aí sim teria que passar aqui pela Casa Legislativa para autorizarmos, porque seria uma dívida para o município ao longo de muitos anos. Aí, obrigatoriamente, sim, teria que ser feita essa autorização aqui pela Casa. Agora, como o próprio colega diz, que é obrigação do município cobrar, se a obrigação já está autorizada no Código Tributário Nacional, que é maior que o nosso municipal, então não tem, no meu entendimento, porque a Prefeitura encaminhar para a Câmara de Vereadores um pedido para poder cobrar. Se é impositivo o Código Tributário, não tem por que pedir autorização para ninguém para cobrar. E mesmo assim, de toda forma, a gente sabe, Baroni, que em outros casos, de casos muito semelhantes, teve muita discussão, valores errados, cálculos mal feitos. O próprio colega já comentou aqui, se não me engano, no tempo atrás, que foi feita uma obra na rua Nossa Senhora do Caravaggio, Nossa Senhora Navegantes, que as planilhas foram feitas totalmente erradas. E teve uma discussão enorme, uma confusão. Então, que a Prefeitura se organize e faça de uma forma correta, que não tenha problema para ninguém, nem para a Câmara de Vereadores, nem para a Prefeitura. Obrigado. Obrigado, Queixe. Erros podem ocorrer nesses cálculos, como a gente viu no transporte universitário, também ocorreram erros. Com a questão do decreto, realmente eu não sei se podia, mas eu acredito que por ser ruas específicas, com valor destinado, acredito que devia ter passado por aqui. E a Prefeitura é extremamente democrática, todo mundo que se sentir que o valor está fora da realidade pode buscar um recálculo, alguma coisa nessa maneira. Com questão da nossa responsabilidade de votar, eu já falei muitas vezes aqui, a maioria dos vereadores quer serviço, pede isso, pede aquilo. Mas o momento, e é difícil, Kirch, votar para definir algum imposto, mas nós temos que ser reais. O município só está nesse patamar que se encontra hoje, Carlos Barbosa, porque consegue arrecadar os seus impostos. Temos que pensar dessa maneira. Para mais serviços serem oferecidos, temos que cobrar impostos. Mas a tranquilidade que nós temos aqui é que os impostos são extremamente bem utilizados. E nenhum governo aqui que se passou, desde que eu estou aqui, e acredito que na história do município, nunca houve uma denúncia, vereador Enio, de algum desvio, algum dinheiro mal empregado. Então, temos que cobrar imposto. Não adianta, é a nossa realidade. Mais cedo ou mais tarde vai vir a taxa de recolhimento de lixos. Nós vamos ter que encarar, vamos ter que achar uma forma, ou votar contra. É difícil para o vereador? mas é a nossa função, é a nossa atribuição. Quem sabe, explicando mais para a comunidade, talvez eles vão entendendo da real necessidade que temos de fazer essas cobranças. O vereador Denir, por favor. Sim, vereador Luciano. O posicionamento do vereador Everson talvez não foi talvez um afronto aos vereadores aqui, mas poderíamos entender desse jeito. Porque se está no Código Tributário Nacional e impõe ao município que cobre, vereador, nós não podemos votar contra. A gente pode votar contra se tem justificativa. Justificativa você até comentou. Erro nas planilhas, mas em nenhum momento o senhor apresentou isso aqui. Simplesmente votou contra por votar, e a gente entende, talvez que seja por populismo. E o populismo ele não faz bem para ninguém, não faz bem para a Câmara de Vereadores, não faz bem para a comunidade. Eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades. Quando a gente assume uma cadeira na Câmara de Vereadores, tem o ônus e tem o bônus. E esse é um ônus, votar uma contribuição de melhoria. Como ficaria a rua que a presidente defendeu tanto, que o Miguel defendeu tanto, que os moradores pagaram o calçamento? Por que é diferente ali pagar o calçamento e lá não pagar? Está fazendo uma rua nova, vereador. Não está botando asfalto em cima de calçamento pronto. Então, como você falou, a Nossa Senhora da Navegantes teve erro nas planilhas. Perfeito, o município deve ter corrigido, está corrigindo. Então, para votar contra a contribuição de melhoria, tem que ter a justificativa. Não foi feita essa justificativa aqui. Então, a gente entende que seja um populismo para ficar de bem com as pessoas que moram ali naquela rua e dizer, olha, eu votei contra. Por mim, não teria passado. Mas também pela posição do vereador, colocou muito bem o vereador Luciano, a obra não sai.
Não se pode fazer uma obra sem cobrar. A lei é clara. Só faz a obra cobrando a contribuição de melhoria. Votando contra, está contra a obra. Eu até acredito que o vereador não quis ter esta intenção de votar contra a obra. Espero que não. Mas se teve a intenção, então, realmente votou porque não quer a obra nas duas casos. Obrigado, vereador. Obrigado, Denis. Só para referir, porque a taxa de contribuição de melhorias, presidente, talvez algum da comunidade não saiba, ela é cobrada sobre a suposta valorização do imóvel. Por isso que é um valor subjetivo e pode ocorrer cálculo. Como é que tu vai saber se já tem calçamento, bota o asfalto, qual é a valorização que se dá no imóvel? É subjetivo, então cálculos podem ocorrer erros, que provavelmente são sanados posteriormente uma reclamação. Mas é por isso que essa taxa pode ocorrer em algum erro. Vereador Valmor, por favor. Obrigado, Baroni, pela parte. Eu acredito o seguinte, nada a ver em chamar a dizer que acho que o Kirsch, o Everson, foi populista, não. O que o Kirsch quis dizer quando ele votou contra, ele poderia ter votado a favor, ter se obsidido de votar, não precisava ter chegado até aqui. Existe uma lei, poderia ter partido direto do Executivo, por decreto, e ser feita a cobrança que teria que ser feito, sem precisar passar aqui na Câmara de Vereadores. O Everson só se referiu que por que colocaram aqui, se existe a lei, poderia ter sido feita a cobrança direto por lá. O Everson é um dos caras que mais vem lutando para que a Rua Irmã Antônia Venturini seja feito. Eu mesmo tive com o pessoal lá de um prédio, juntamente com eles, reivindicando junto ao prefeito, para que ela seja feita, votei favorável, teve pessoal que ligou, se informou na prefeitura, entenderam, foi explicado para eles por que a cobrança, tinha gente que lá no calçamento, lá no fundo, achava que ia ser cobrado lá. Não, eles não vão ser cobrados. É ali onde vai ser feito a rua, né? Vai ser feito os asfaltos, as melhorias. Então, eu acredito que não tem nada a ver. Não é que o Everson é populista ou quis ser populista junto à população. Não, ele tem o ponto de vista dele e a gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, votei favorável e venho lutando para que essa rua seja feita. E eu sei que o Everson também vem lutando, tem outros vereadores como o Miguel. Todos nós queremos a mesma coisa, queremos o melhor para a população. E acredito que temos que respeitar a opinião do vereador Everson. Seria isso. Obrigado, Valmor. Só para concluir, o vereador é soberano, a decisão que ele toma aqui, ele pode tomar sem problema nenhum. Mas o artigo 82 do Código diz que a lei relativa à contribuição, então não pode ser por decreto. A lei tem alguns itens que tem que ser observada. Mas, enfim, a opinião, eu só estou dizendo aqui que quando vieram me falar, eu falei isso, que não podia... Presidente, por favor, depois eu concluo. Obrigado, vereador Baroni. Na realidade, foi feito um convênio com o DAER. E por ser um convênio com o DAER, para o município cobrar, eles não podem cobrar por decreto. Tem que ser por lei, é preciso passar pela Câmara de Vereadores, foi feito o correto, e seria injusto com os demais, como o próprio vereador Denir mencionou. Eu acharia injusto eu ter que pagar na frente da minha casa, e na casa dos outros não ser pago para ser feito o calçamento, o asfalto, independente do que seja. Em relação à política, é a primeira vez que eu vejo tão difícil, Baroni, a política. Se nós que somos políticos não podemos nos manifestar, tu te imagina o povo. A gente chegou nos extremos da política. Eu fiquei muito triste, porque eu não posso colocar a minha opinião. Quer dizer que eu tenho que ficar em cima do muro para o povo ficar contente? Eu não vejo dessa forma. Eu não sou redonda, eu tenho lado. Uma vez as pessoas diziam, quem não tem lado é redondo. Se eu estou meia redonda é de outra parte que pretendo diminuir. Mas como política eu não sou redonda, eu tenho lado. E aí eu digo assim para as pessoas, como é que vocês querem ensinar para as crianças não perder se vocês estão votando na pessoa que vai ganhar para não perder, não vou jogar meu voto fora? Vamos ter
princípios, se eu tenho meu princípio, o meu candidato tem 1%, é nesse que eu vou votar. Eu não vou votar num candidato que tem 30%, porque ele vai vencer se ele não é dos meus princípios. Quando eu entrei num partido, eu entrei nesse partido por princípios. Então, a gente tem que valorizar nossos princípios, valorizar nossa educação e valorizar principalmente nós como políticos. Como é que nós vamos dar credibilidade para o nosso povo se nós não temos lado, se nós somos redondo? Então, é bem difícil de se manifestar em relação política quando o povo quer ensinar para as crianças educação, o próprio povo não tem. Educação não sabe perder. E em relação à política, digamos, deputado estadual, deputado federal, eu peço para o pessoal com carinho que veja que nós temos pessoas boas, decentes do nosso município, pessoas natas daqui, pessoas que vieram aqui, que são praticamente do nosso município, como a candidata a deputada federal, a Lucilene, o Betão, nós temos federal o Xavier, quer dizer, nós temos pessoas daqui do nosso município para valorizar. Então eu vejo a importância de nós falarmos de política sim. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Vereador Miguel, por favor. Obrigado pela parte, Baroni. E, em primeiro lugar, né, Kirsch, eu não vou entrar no teu mérito. Eu digo assim, cada vereador tem o seu pensamento e vota como quiser. Eu sou dessa opinião. Mas só dizer, né, Baroni, pelo teu uso da tribuna, bem claro. Porque vocês vejam que eu, desde que eu estou de vereador para negócio da Rua Garibaldi e a Rua Venturini, eu era presidente da Câmara. Vocês não sabem o pau que eu levei? Pegar o cara lá em Campestre, levar no gabinete do prefeito, para conseguir abrir essa rua. Vocês não sabem baixo assinado, né? Tu nem sabe o pau que eu levei. Então, foi negociado, agora está ali o quem? E sobre a taxa de melhoria, né, Baroni, eu deixo bem claro, eu fui cobrado lá da Rua São Roque. Denir pode falar, os colegas vereadores, lá, os caras compraram o terreno, no contrato tinha calçamento. Não estou falando errado, tá certo? E aí, foi feita a reunião, foi até, tinha problema, que a gente denunciou aqui na Câmara, eu usei a tribuna, você sabe que tinha o cara do loteador lá, que era o Sinhaque, então foi combinado, fizeram o asfalto. E aí veio a taxa de melhoria. O pessoal ganhava o calçamento e eles cobraram aquilo que foi de asfalto. Todos que moravam em frente, tocou de pagar. Foi aprovado também aqui nessa casa. E eu aprovo sempre porque é uma lei. A taxa de melhoria vem sempre. Eu teve muitos caras que disse, um dia uma senhora aqui da minha rua, chegou, Miguel, tem que batalhar para botar o asfalto aqui. Eu disse, vai a senhora pedir? Bem assim eu disse. Por quê? Aí vem a taxa de melhoria, a senhora vai me cobrar, me xingar, encher de caroço, porque tem a taxa de melhoria, porque melhorou na frente da minha casa. É lei federal? Eu disse para ela, não tem problema, estou sempre a favor. Quem quer o asfalto em frente da casa, eu disse, não tem problema nenhum. Estou a favor, sim, sempre. E por causa que é uma lei. Então, por isso que eu digo como é que funciona e como é que eu lutei essas duas ruas e levei muito pau e hoje vai acontecer a realidade que vai ser o asfaltamento, o calçamento nessas duas ruas, que nem a Rua Duque de Caxias. Obrigado, Barão. Vereador Enio. Obrigado pela parte. Sobre essas ruas aí, demorou bastante por causa do que estava tendo um empecilho sobre a documentação. Lá teve, eu sei porque um dos donos era conhecido meu, eles falavam. Então por isso que demorou agora que está tudo liberado, então agora eles vão começar a fazer. Esse projeto 76 que é impositivo, que a gente falou, Baroni, eu tive me informando lá com a secretaria, é a contribuição de 3% sobre o valor total da obra, é descontado 3% para cada, aí eles vão medir os terrenos, cada um devolve tantos metros de terreno dividido sobre o total do valor da obra. E é cobrada essa melhoria impositiva
pelo que eu soube, é na área urbana. Mais é na área urbana. A área rural não é cobrada essa melhoria. Mas como é feito asfalto novo, tudo, então, dentro da área urbana, é obrigado pela lei que tem que cobrar esses 3%, 3% sobre o valor total da obra. É isso, senhor presidente. Obrigado. Então, meu tempo encerrou, presidente. Só para concluir, o que aí eu acabei falando, e se vier nos perguntar, nós temos que ter em mente assim, se 6 vereadores tivessem votado contra, nenhuma dessas duas obras, nessa rua Garibaldi, nem na irmã Antônia Venturini, elas seriam pavimentadas. Porque se votássemos contra, ao Executivo ter a liberdade para cobrar a taxa de contribuição de melhorias, essas obras não sairiam. Obrigado, presidente. Desculpa pelo me estender aqui fora do meu tempo.